Olá, sou Célia Balian, da área de Saúde e Inclusão Escolar, e estou aqui para conversar com vocês sobre um tema importante e bastante polêmico, o bullying. Muitas escolas têm nos procurado para saber como agir, o que fazer numa situação dessa. Foi pensando nisso que decidimos lançar o programa Bullying, com violência não se brinca. A ideia é ajudar a você, educador, a ter mais informações sobre o assunto, saber como identificar possíveis casos e saber como enfrentar esse problema. Sabemos que as escolas realizam ações no combate ao bullying, mas nossa proposta é que esse assunto não seja discutido apenas em um dia ou depois que algum problema aconteça. Acreditamos que as questões que envolvem o bullying são questões que devem ser discutidas com frequência na escola e devem permear todos os componentes curriculares e anos escolares. É uma questão que deve envolver a toda a equipe escolar, o inspetor de aluno, o segurança, a nutricionista, o professor, o diretor, todos, e obter a parceria das famílias. Vamos falar um pouco sobre o programa. O programa está dividido em 3 grandes fases. A primeira fase, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Lei 13.185, que o governo lançou em novembro de 2015. Vamos aprofundar a discussão com alguns vídeos, cartilhas, artigos e vamos encaminhar um material de apoio para os pais. Na segunda fase, vamos focar principalmente nos estudantes, através de material educativo, ações e estratégias que o professor possa utilizar em sala de aula, com textos, dinâmicas e filmes. E na terceira fase, vamos focar os pais. Vamos utilizar material educativo para os pais via portal e continuar com as ações e estratégias para o professor utilizar em sala de aula. Dando início à primeira fase, eu trouxe para conversar com a gente um profissional da área jurídica. É isso mesmo, doutora Alessandra, advogada, que desenvolve algumas ações na área, vai falar conosco sobre o impacto da nova lei e responder algumas perguntas. Vamos ouvi-la? Olá, eu sou Alessandra Borelli, advogada atuante na área do direito digital, e com o aumento substancial de demandas envolvendo crianças e adolescentes em incidentes digitais, hoje eu dirijo a Netix, uma empresa voltada à orientação de pais, educadores, crianças e adolescentes para o melhor e mais seguro proveito das novas tecnologias. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 13.185. Ela foi sancionada no dia 9 de novembro de 2015, entrou em vigor no dia 6 de fevereiro e instituiu o programa de prevenção à intimidação sistemática, o bullying. É muito comum ouvirmos comentários do tipo: o bullying sempre existiu, quem nunca passou por esse problema na infância, na adolescência, isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. É verdade, mas nem todas as crianças dispõem da mesma habilidade para lidar e para enfrentar estes desafios. E hoje, com as mídias sociais, com as redes sociais, o poder de destruição e de causar um prejuízo maior à vítima é potencialmente mais significativo. Até por isso que eu acredito que esta lei tenha entrado em vigor, justamente para coibir esta conduta que por vezes vem causando prejuízos irreversíveis. E como que eu percebo a diferença entre as tradicionais brincadeiras de crianças para o bullying e para o cyberbullying? O que faz eu perceber que aquela brincadeira está ultrapassando os limites do razoável? O artigo 1º da lei trouxe 2 palavras muito importantes e que merecem ser adotadas quando da observação dos comportamentos comuns entre crianças e adolescentes. As palavras-chave são repetição e intenção. Ora, se eu percebi que aquela brincadeira que eu fiz com um colega não fez bem para ele, se ele me trouxe uma devolutiva dizendo: olha, não me chama desse jeito, eu não gosto, eu gostaria que você me chamasse pelo meu nome.
eu reconheço que agi mal, que essa não era a minha intenção de te chatear e que, portanto, eu te peço desculpas e não vou mais te chamar dessa forma, o problema está resolvido. Não há que se falar em bullying. Mas, se o agressor recebeu a sinalização de que aquele colega não gostou da maneira como você se referiu a ele, não gostou da maneira como você o vem tratando, e a criança insiste, persiste no erro, não se arrepende, não demonstra que a intenção de parar, existe nela um implícito desejo, ou explícito, de fazer o outro sofrer. Existe a intenção de fazer com que a vítima se sinta mal, se sinta triste, se sinta intimidada. Nós estamos diante da prática do bullying. Está feito o diagnóstico e a necessidade de se mediar para que este problema não evolua e não gere desdobramentos maiores e prejuízos maiores para a vítima. Quais comportamentos definem, classificam o bullying? Os artigos 2º e 3º da lei trouxeram de forma não taxativa, exemplificativa, mas extremamente abrangente, alguns comportamentos que podem caracterizar o bullying. De acordo com o artigo 2º, o bullying pode ser verbal, pode ser material, físico, psicológico, moral, sexual e virtual, que são todos esses comportamentos realizados por meio das redes sociais e de outras plataformas que acabam disseminando no universo digital todas essas práticas. E o que significa cada um desses itens? Apelidar pejorativamente, ofender, caluniar, difamar, agredir fisicamente, destruir objetos alheios, intimidar, ameaçar, humilhar, excluir. Estes são alguns dos comportamentos que caracterizam o bullying. Mas é muito importante, por exemplo, quando a gente fala em excluir, observar se aquela criança que parece estar sendo excluída não é, de fato, uma criança mais tímida. Nós temos que ter o cuidado e o bom senso ao definir a prática do bullying de outros comportamentos que são particulares de cada criança. Temos que sempre estar atentos, naturalmente. Mas temos que interceder somente quando de fato é necessário. Somente quando de fato represente o risco de haver um prejuízo físico e moral para a criança, para o adolescente, para o aluno. E quais os principais objetivos do programa de combate à intimidação sistemática? 1. Prevenir ou combater o bullying. Capacitar os professores, equipes pedagógicas e todos os demais colaboradores da escola. É o segundo importante objetivo. E por que os colaboradores da escola também? Porque muitas vezes o bullying não se dá debaixo dos olhos dos professores. E sim, no pátio, na entrada e saída da escola, no transporte escolar, nos toaletes, nos momentos em que as crianças estão mais descontraídas. Daí a importância dessas pessoas observarem e, quando for o caso, sinalizar aos professores e demais coordenadores, equipes pedagógicas, essas informações, estas observações. Assim, o professor dentro da sala de aula irá observar se existem outros comportamentos daquela criança ou daquele grupo de crianças que exija uma mediação, alguma providência, enfim. Outro importante objetivo do programa é disseminar informações e orientações
a respeito do tema. Cartilhas, cartazes, atividades na aula de artes, na semana cultural, na semana digital, compartilhar casos que tiveram desdobramentos ruins, trabalhar o assunto na aula de matemática, por que não? O enunciado do problema pode trazer alguma reflexão relacionada à tolerância, relacionada a respeito ao outro. A aula de português, a redação, interpretação de texto, a aula de inglês, enfim, aula de teatro, enfim, tratar do assunto de forma transversal pode ser muito positivo. Outro objetivo também importante do programa é adotar medidas restaurativas. O objetivo não é que a criança simplesmente pare de ofender porque foi advertida, mas principalmente que ela compreenda o que ela fez e se arrependa do feito. É isso que o legislador quis dizer quando ele diz privilegiar as medidas restaurativas e as punitivas. E a quem se aplica a lei? A lei é aplicável a instituições de ensino. Quando fala em instituições de ensino, a lei não traz Fundamental 1, Fundamental 2 ou ensino médio. Ela fala em instituições de ensino. O que deve abranger, naturalmente, das creches às universidades, clubes e agremiações recreativas. Por certo, porque nestes lugares é onde ocorre o maior momento de socialização de crianças e adolescentes. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou analista técnica educacional da área de arte e eu gostaria de saber, enquanto educadora, o que eu posso fazer para evitar o bullying dentro da sala de aula? Boa pergunta, Beatriz. Eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões. Vamos lá. Trate do assunto com muita seriedade, determinação e fiquem atentos a todos os sinais. Evitem comparações e atividades que instiguem a concorrência entre os alunos. Façam o inverso. Incentivem a colaboração mútua em todos os aspectos do ambiente escolar. Promovam atividades que exijam a integração e o envolvimento de todos, alunos, famílias, professores e outros colaboradores da escola. Diversifiquem atividades com propostas que valorizem as diferenças. Usar óculos tem suas vantagens, assim como ser gordinho, magrinho, mais ou menos estudioso. Instiguem reflexões e atitudes de maneira espontânea, a começar pelo exemplo e compartilhamento de experiências especiais e inspiradoras. Multipliquem as formas de disseminação e meios de compartilhamento de informações relevantes sobre os desdobramentos do bullying. Mantenham-se informados sobre os órgãos e entidades de apoio, prevenção e combate ao bullying, incentivando os alunos às pesquisas. Como saber se o estudante está sofrendo bullying? Existem alguns sinais? Quais são? Ótimo, Graziela. Realmente é um desafio. Mas existem alguns sinais que merecem uma atenção especial. Por exemplo, sabe aquele aluno que sempre participou das aulas, fez perguntas, fazia suas considerações, vinha muito bem-humorado na escola, sempre foi muito participativo, de repente ficou introspectivo. De repente não pergunta mais nada durante as aulas, deixa para perguntar para você depois que todo mundo saiu da sala. Sabe aquele aluno que fica sozinho na hora do recreio? Sabe aquele aluno que de repente começa a faltar, praticava vários esportes, começa a ter dor de barriga para não participar da educação física, dor de cabeça, sempre esteve tão bem, sempre gostou tanto da aula de educação física e de repente perde para o pai e para a mãe, tirar ele das atividades extracurriculares. Estes são alguns sinais de que algo pode estar acontecendo com ele. Mas quem precisa também ser observado é o agressor.
Geralmente, quem pratica precisa de ajuda. Não se importa com o sentimento de outras pessoas. Tem dificuldades em entender as perspectivas do outro. São verbalmente agressivas com os outros. Tendem a culpar os outros por coisas que dão errado. Têm dificuldade em lidar com a raiva e outras emoções intensas. Procuram poder nos relacionamentos. Tá aí uma observação que as pessoas que ficam no pátio durante a hora do recreio, por exemplo, conseguem observar, conseguem perceber que aquela criança é quem sempre lidera as atividades, as brincadeiras. Sabe aquelas crianças que provocam lutas físicas a todo momento? Não sabe brincar de outro jeito senão chutando, batendo. E de novo, precisam de ajuda. Olá, doutora Alessandra, tudo bem? Agradeço aí a sua atenção e disponibilidade em nos ajudar a pensar o tema bullying. Bom, eu sou o Gerry, sou educador aqui da Rede SESI e gostaria de fazer a seguinte pergunta. E quanto ao agressor, que medidas eu devo tomar? Obrigado. Pois bem, estou diante do agressor, estou diante da vítima e o que o programa de prevenção à intimidação sistemática espera de mim enquanto professor, enquanto educador? Vamos lá. Em primeiro lugar, é muito importante que você ouça as partes envolvidas. Primeiro de forma individual, ouça o agressor, ouça o agredido, o que te motivou a agir desta forma, por que você está fazendo isso, você sabe que você está fazendo muito mal para o seu colega, por que você está agindo assim, a mesma coisa com relação à vítima, o que você sente, conecte-se com a emoção dos envolvidos, faça-os sentir sentido. Aquela frase muito comum que infelizmente permeia esse tipo de situação, do tipo, professora, o fulano está tirando sarro de mim a todo instante, isso está me incomodando, deixa pra lá, ele vai ter o que merece no momento certo, na reunião de pais eu vou conversar com os pais dele, sabe? Não, a criança agora, a partir dessa lei, ela precisa ser sentida, é preciso parar, ouvir o que a criança está sentindo e tentar mediar este conflito entre as próprias crianças. Buscar com as partes envolvidas a solução. Buscar aplicar a medida restaurativa, ou seja, fazer com que o agressor se arrependa, fazer com que ele sinta o que o outro está sentindo. Instigar nele uma reflexão de modo que possa se colocar no lugar do outro. Num primeiro momento, a ideia é que se busque a solução junto com as próprias crianças. E se o problema ele começar a ganhar uma proporção maior, e se a escola sozinha, num primeiro momento, não conseguiu mediar aquele conflito, é hora de envolver as famílias. Chame o pai do agressor, chame o pai do agredido, porque eles precisam complementar. Inclusive, este é um dos objetivos também do programa, envolver as famílias. Porque sozinha a escola não consegue nada. É muito importante que as famílias falem a mesma linguagem, contribuam complementando o discurso aplicado pela escola e, principalmente, observem o comportamento de seus filhos. Sejam eles com perfis de agressores, de agredidos ou de testemunhas. Faça-os se colocar no lugar do outro. É muito importante que escolas e famílias caminhem juntos nesse desafio. Então, vamos lá. Ouvir, tentar buscar as razões, conectar-se com o sentimento da criança, tentar resolver e mediar este conflito internamente na escola, envolver as famílias e praticar a justiça restaurativa. O objetivo principal é que a criança se arrependa e não reincida na prática.
Algumas pessoas também perguntam, ora, se a legislação ela privilegia medidas restaurativas, isso significa que não mais haverá punição aos agressores? Absolutamente. As punições encontram-se previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal e no próprio Código Civil. Portanto, o fato da legislação privilegiar as medidas restaurativas não significa que as vítimas e as famílias das vítimas não possam buscar a reparação dos seus direitos judicialmente. E quanto ao cyberbullying, doutora Alessandra, o que devemos fazer? Pois é, Márcio. Como o cyberbullying, ele muitas vezes acontece fora das dependências da escola, existe por parte de algumas instituições de ensino a interpretação de que a responsabilidade da escola não abrange esse tipo de situação. Mas nós não podemos nos esquecer que ainda que as ofensas não ocorram dentro da escola, o simples fato de envolver os alunos reverbera no ambiente escolar as consequências. Então, o aluno que está sofrendo cyberbullying, ele tende a ter um rendimento escolar menor, ele tende a ficar mais introspectivo na escola, os prejuízos são muito semelhantes. E nós temos algumas decisões nesse sentido. É claro que no cyberbullying a escola tem um poder de atuação mais limitado. Não pode a escola pedir o celular dos envolvidos e falar: olha, me deixa ver aqui o que está escrito aí no seu celular, me dê a sua senha. Isso caracteriza invasão de privacidade. Mas o fato da escola não ter acesso a todas as informações em detalhes que circulam nos dispositivos dos alunos não significa que ela deva se omitir na tentativa de mediar esta solução, de mediar este conflito, né? Então, por exemplo, a escola ouviu via rádio corredor que houve um vazamento de uma foto, de um vídeo íntimo de uma aluna. Esta aluna está na iminência de sofrer um prejuízo moral muito grande. Portanto, a escola deve intervir. A escola tem conhecimento de quem está compartilhando essas fotos? Não tem conhecimento. Então, é hora de fazer um encontro coletivo com os alunos e falar da responsabilidade que aquele que curte e compartilha uma ofensa na internet tem. Sim, porque nós temos decisões no Poder Judiciário que aquele que curte e compartilha uma ofensa pode ser igualmente responsabilizado judicialmente. Então, é importante levar esse tipo de informação para as crianças. Então, eu sei quem é a vítima dessa exposição, chame a aluna. Os pais precisam tomar conhecimento. Os pais precisam ser envolvidos neste processo. Então, a escola deve sim ser diligente. É muito importante destacar que o cyberbullying, por vezes, ele é praticado por meio de aplicativos que sugerem a possibilidade de anonimato. Só que ninguém lê os termos de uso. E vejam só que interessante, está aí uma informação que os alunos precisam conhecer. Vamos lá. O termo de uso do Snapchat, o queridinho dos jovens, por exemplo, ele diz assim, que excluir é o nosso padrão. Isso significa que a maioria das mensagens enviadas através dos nossos serviços serão excluídos automaticamente depois de terem sido vistos e expirados. Mas isto é importante. Você deve compreender que os usuários que veem as suas imagens sempre podem salvá-las. O Snapchat, ele sugere a possibilidade que o aluno possa mandar uma mensagem ou um conteúdo, uma imagem ou um vídeo e esse conteúdo desaparece em alguns segundos. Só que ele não se atém ao detalhe previsto no termo de uso de quem recebe pode salvar aquele conteúdo e, portanto, perpetuá-lo e trazê-lo à tona a qualquer instante. O Kiwi também é outro que promove anonimato, assim como o ESC. É importante verificar que tanto um quanto o outro, eles se comprometem a divulgar todas as informações necessárias para fins de investigação. Porque se assim não o fizerem, respondem subsidiariamente por aquilo que uma pessoa fez utilizando o aplicativo.
É importante também que as crianças tomem conhecimento que no Brasil não existe anonimato. E a mesma lei que confere o direito à liberdade de expressão veda expressamente o anonimato, confere direito de resposta ao ofendido e o direito de pedir indenização por eventuais danos morais e patrimoniais sofridos. Na internet, tudo é rastreável e é absolutamente possível chegar ao autor de uma ofensa. Olá, doutora Alessandra, eu sou Cláudia, educadora do SESI. Eu gostaria de saber se somente crianças e adolescentes são vítimas e autores do bullying e do cyberbullying nas escolas. Muito obrigada. Não, Cláudia, não são somente as crianças e adolescentes que podem ser vítimas do bullying e do cyberbullying. Lembra que nós conversamos sobre os artigos 2º e 3º da lei? Muitas das condutas, os comportamentos descritos nesses artigos são condutas tipificadas como crime em nossa legislação penal. Por exemplo, a calúnia, a injúria, a difamação, o constrangimento ilegal, o preconceito, a ameaça, a lesão corporal. São crimes tipificados em nosso ordenamento jurídico e, portanto, passíveis de indenização e condenações também no âmbito criminal. Vejam só essa decisão que eu trouxe para vocês. Aluno terá que indenizar professor por ofensas publicadas no Facebook. O estudante de São Paulo terá de indenizar um professor devido a postagens ofensivas no Facebook. A decisão da 5ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determina que o professor receba R$10.000 por danos morais. O jovem terá de arcar pessoalmente com o ônus, pois já era maior de idade quando a sentença foi proferida. Em sua defesa, ele alegou que tratavam apenas de brincadeiras típicas de adolescente e que foram publicadas em um grupo fechado. Veja o que diz aqui o desembargador em sua decisão. A profissão do professor, atualmente tão desvalorizada, não deve, pela exposição àqueles que educa, tornar natural e contextualizadas imputações infundadas, jocosas ou não, suscetíveis até mesmo de colocar em xeque sua idoneidade justamente em seu ambiente de trabalho. Portanto, está respondido, Cláudia? Eu sou Tânia, analista educacional da Rede SESI e gostaria de fazer uma pergunta. Como a escola pode ajudar na prevenção e o combate ao bullying? Olá, Tânia. Eu trago aqui para vocês uma estratégia pautada em 4 pilares que, se devidamente implementado, atingirá o objetivo do programa e a escola estará absolutamente enquadrada às previsões constantes da legislação e certamente, o mais importante, atingirá o objetivo principal, que é mitigar os riscos de ocorrências de bullying e de cyberbullying entre os seus alunos e todos os demais profissionais da escola e familiares. Vamos lá. Ciência, consciência, ordem e progresso. Ciência. Todos precisam estar cientes da existência desta lei. Aliás, não só da Lei 13.185, mas do que prevê a Constituição Federal com relação ao uso indevido de imagens, ao uso indevido de informações, a liberdade de expressão sem responsabilidade, a legislação penal no que se refere à calúnia, à injúria, à difamação, o Código Civil no que se refere à responsabilidade decorrente de eventual dano moral ou patrimonial causado, ou seja, o artigo 186 e o 927 do Código Civil prevê que aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outrem fica obrigado a repará-lo. Então é muito importante que todos, principalmente aqueles responsáveis pela mediação destes conflitos, tenham consciência de que as estratégias que serão adotadas a partir de agora nas escolas decorrem de uma determinação legal e que o seu não cumprimento pode gerar problemas de ordem judicial. Consciência. É fundamental que crianças, adolescentes e todas as pessoas envolvidas, incluindo aí as famílias, saibam até onde
pode chegar o desdobramento de um bullying, de uma brincadeira de mau gosto. É fundamental que sejam compartilhadas experiências, casos relacionados a desdobramentos ruins, crianças que ficaram doentes, que tiveram vontade de tirar a própria vida, pais que foram condenados por atitudes equivocadas dos filhos nas redes sociais, professores que foram condenados a comportamentos equivocados nas redes sociais com relação aos alunos ou com relação aos pais. Enfim, é muito importante que haja consciência das possibilidades e dos desdobramentos, das consequências que as ofensas podem decorrer. Outro ponto importante é com relação à ordem. O que eu quero dizer com relação à ordem? É preciso que todas as regras estabelecidas dentro do ambiente escolar sejam adequadas a esta nova realidade. Então veja, o código de conduta dos alunos, os regulamentos internos, é preciso que esteja claro e transparente que determinadas atitudes não serão aceitáveis dentro do ambiente escolar. A mesma coisa com relação aos professores e demais profissionais da escola. É possível estabelecer uma amizade com um aluno, com um pai de aluno numa rede social? Não é? Enfim, a partir desta determinação, é preciso que se estabeleça as regras de convivência, de respeito e de terminologias utilizadas nos ambientes digitais. O que se escreve na internet se escreve à caneta. Há de sempre se considerar que existe um poder de interpretação de extrema subjetividade no ambiente digital. É preciso que os professores compreendam a forma que se colocam nas redes sociais, não só para que não reste caracterizado uma ofensa, mas também para que não reste caracterizado um aliciamento e o professor e a escola venham a ter comprometido a sua honra, a sua reputação e a sua vida profissional. E também para que não haja responsabilização da escola nesse sentido. É necessário que as regras estejam claras também para os pais. É muito importante que os pais conheçam quais medidas estão sendo adotadas pela escola e deixem claros quais os canais de comunicação oficiais da escola. Ou seja, estou com um problema, seja relacionado ao bullying, ao cyberbullying ou qualquer outro problema em que o meu filho esteja de alguma forma envolvido, é muito importante que os pais saibam o quão importante é dirigir-se aos canais oficiais da escola, não só para que busquem de fato a solução do problema, mas principalmente para que evitem expor os seus filhos ainda mais. E por fim, o progresso. Se existem regras a ser cumpridas, é preciso que sejam estabelecidas quais as punições pelo seu descumprimento. É fundamental que essas regras sejam implementadas e o seu descumprimento seja corrigido da forma estabelecida nestes regulamentos. Então, o que de fato muda com a Lei 13.185 para as escolas? Bem, o dever de prevenção, ele existe desde 1990, quando entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja lá o artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 1996, prevê, em seu artigo 2º, que a educação é dever da família e do Estado, inspiradas nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade humana, e que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Ou seja, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o dever de diligência da escola já existe há algum tempo
E nós já temos algumas decisões nesse sentido quando diante de uma omissão ou de uma negligência. Em 2014 veio o Marco Civil da Internet, que estabeleceu por meio do artigo 26 que o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Aí então se encaixaria perfeitamente o dever que a escola, a sociedade como um todo e as próprias famílias têm de incentivar as crianças a utilizar as novas tecnologias com responsabilidade, com tolerância. É aí que se encaixaria, por exemplo, o cyberbullying. Então, a Lei 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, fecha esse quebra-cabeça. E se antes a interpretação do Poder Judiciário diante de uma situação de bullying ou cyberbullying envolvendo alunos de uma determinada escola, existia a possibilidade de uma interpretação subjetiva, hoje, a escola que não adota as medidas previstas nesta legislação, é claro que corroborada a outras previstas nas legislações que eu já citei, ela demonstra haver um defeito na prestação do seu serviço. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, um dos excludentes de responsabilidade de um prestador de serviço é demonstrar a inexistência de defeito no seu serviço. Ora, diante de uma situação como essa, se eu, escola, venho trabalhando o assunto em sala de aula, venho realizado campanhas de conscientização, venho procurado mediar os conflitos existentes entre os meus alunos, tenho regulamentos claros, venho atendendo as famílias, envolvendo as famílias nesse processo e principalmente tenho tudo isso comprovado, não existe defeito na prestação dos meus serviços. Eu venho envidar os melhores esforços para atingir o objetivo do programa. E é isso aí. Se cada um cumprir o seu papel com responsabilidade e engajamento, famílias, instituições de ensino e a própria sociedade, eu não tenho a menor dúvida que o objetivo do programa será inteiramente atingido. Muito obrigado, eu espero que tenham gostado e até a próxima.